queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, disposição para enfrentar mais um dia. Aqueles que estão adoentados, cansados, mesmo as pessoas dormindo, tem pessoas que dormem, mas ainda acordam cansados, né? Isso tem muito a ver também com fadiga mental, alimentação também. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, que vocês tenham mais saúde, mais disposição, mais força para enfrentar, para vencer, em nome de Jesus. E a gente vai dar continuidade à nossa leitura. Hoje é o livro de Mateus, continua sendo o livro de Mateus, e vamos ler o capítulo 15, que diz assim. Então, pega a sua Bíblia, né, sua caneta, se preferir, marca texto, bloco de notas, o que for necessário para você fixar mais, anotar dúvidas, anotar algo que Deus falou ao seu coração através da leitura. Então vamos ler aqui, em capítulo 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então fica aí duas coisas, né, que nos chamam a atenção: a tradição dos anciãos e o mandamento de Deus. São duas coisas aqui que a gente vê que são opostas, né? Que na verdade pode se complementar, mas que infelizmente, devido à religiosidade, acaba anulando, né, uma a outra. Que não era para ser assim, né? As tradições são para complementar, né? Porque a própria lei de Deus, ela já é o suficiente, né? Mas o homem, né, tem sempre essa mania de querer colocar o dedo dele, né? As coisas do jeito dele, né? Por zelo também, né? Mas tem pessoas que têm a mente muito rígida, muito rígida, e acabam colocando as tradições acima do próprio mandamento do Senhor, né? Que a gente viu aqui. Continuando, versículo 4. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então aqui eram pessoas, né, naquela época, que deixavam de, por exemplo, ajudar o pai e a mãe que estava passando necessidade, e dizia que era oferta ao Senhor. E o Senhor, ele já disse no seu mandamento, esse negócio de dizer, né, que a oferta era para o Senhor, ao invés de ajudar o pai e a mãe, era uma tradição que eles criaram, né? Disseram assim: se for ofertar ao Senhor e seu pai e sua mãe precisar, dê para o Senhor, não dê para a sua mãe nem para o seu pai. Isso era uma tradição que eles criaram. Só que no mandamento do Senhor, nos 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas, né, lá com Moisés no Monte Sinai, o Senhor disse que tinha que honrar o pai e a mãe, né? Então essa tradição estava anulando o mandamento do Senhor, que é honrar o pai e a mãe. Então o Senhor está dizendo aqui, né, que quando o pai e a mãe, no caso, né, estava passando necessidade, e a pessoa tinha aquela oferta ali, que ele estava, por exemplo, guardando para o Senhor, né, ele tinha que ajudar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, que era um mandamento do Senhor, né? A oferta poderia ser depois, né? Não necessariamente precisaria ser obrigatoriamente naquele dia, né? O Senhor também tinha os mandamentos, a lei das ofertas, mas não tinha algumas que tinha o dia certo, né? Mas a maioria, a pessoa escolhia o dia, né? E mesmo assim, a mesma coisa do sábado, né? Você não ia deixar a pessoa passar fome, morrer de fome, para poder seguir uma coisa, né, que poderia pôr a vida de alguém em risco, né? Então, o Senhor, ele sempre vai optar pela vida.
E aí, continuando, né? Versículo 7. Um exemplo prático também, para aplicar isso, né? Que eu entendo. Você talvez não concorde. Se não concordar, você pode comentar, né? Mas um exemplo prático nos nossos dias, no meio evangélico, por exemplo, tem pessoas que deixam de ir para um aniversário do pai ou da mãe. No caso aqui a gente está vendo o pai e a mãe, né? Então, o exemplo, né, do pai e da mãe. Eu já vi, né, uma irmã dizendo que tinha deixado de ir para o aniversário do pai para ir para o culto, né? E deixou de honrar o seu pai para estar ali na igreja, que ao ver dela estava o quê? Ela estava honrando ao Senhor, né? Estava ali, mas no fundo é uma questão religiosa, né? Um medo de ser chamada a atenção pela liderança, de ouvir algum comentário, alguma crítica, alguma piada, né? Alguma indireta. Então, tem muitas pessoas que vão para a igreja não é para adorar o Senhor, é só para cumprir, né, um horário, cumprir um cronograma e não ser chamada a atenção, não ser, como é que eu posso dizer a palavra? Não ser perseguido, porque essa palavra perseguido é muito forte, né? Mas não sofrer algum tipo de escárnio, crítica, enfim, né? Não sofrer esse tipo de coisa, né? Tem muitas pessoas que não vão para a igreja para adorar o Senhor, para se derramar, né? Mas para cumprir realmente um cronograma. E aí, nesse caso também, essa pessoa está desonrando seu pai, né? Poderia estar lá em família, até mesmo compartilhando a palavra de Deus lá com a família, com aqueles que ainda não receberam a Jesus. E aí, por conta da religiosidade, né, deixa de compartilhar o momento, né, celebrar a vida, né, de um ente querido, de um pai, de uma mãe, por exemplo, para estar ali muitas vezes apenas cumprindo um cronograma, né? O Senhor, ele tem os seus mandamentos, né? Ele tem as suas leis, mas não, por incrível que pareça, o Senhor, ele não é tão rígido como o homem deseja que ele seja, por exemplo, né? Então vamos seguindo aqui. Nós devemos temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, mas tudo que é exagerado, até mesmo as coisas de Deus, não é de Deus, né? Tem que ter um equilíbrio. Tudo que vem do Senhor, existe um equilíbrio, né? Quando é uma coisa muito, muito, muito exagerada, já está saindo já da vontade de Deus. Então, continuando aqui. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é quando a gente fala, né? Mas não deseja ali no íntimo. Ou então, às vezes, a pessoa tá ali no culto, já que falei de culto, né? Mas tá ali lembrando de outra coisa, né? Não tá ali conectado, né? Então, o nosso coração, a gente tem que doutrinar o nosso coração, a nossa alma, discipular, né? A nossa alma para estar ali ligada, realmente conscientizada, né? Sobre os valores cristãos, né? Então, que a gente pregue na palavra de Deus, mas que a gente também viva e também pense e também coloque, interiorize, né, os valores de Deus no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso inconsciente, né? Então, continuando. Versículo 9. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E aí a gente pode entender também errado essa passagem, né? Porque uma vez eu tava... Era como se fosse uma confraternização depois de um culto. E aí eu evito comer doce, comer essas coisas, né? Docinhos, assim, por conta da minha saúde. E aí eu escutei uma irmã dizendo assim: o que contamina é o que sai da boca e não o que entra, né? Então quer dizer que a gente vai comer tudo que vier pela frente, que a gente não vai lavar as mãos para comer, a gente não vai ter higiene, que a gente não vai ter cuidado com a nossa saúde? É isso que o Senhor quer dizer aqui? Não, não é, gente. A gente precisa ter bom senso também, né? Olha, tudo que o Senhor
fala, tudo que o Senhor ensina, tudo existe um porquê, tudo existe um equilíbrio. Tudo, o nosso Deus é o Deus do bom senso, do equilíbrio, tá? Então aqui ele está falando, por isso que é muito importante a gente estudar, a gente olhar mais de perto como é que é a cultura judaica de Israel daquela época. Muitas das coisas eles ainda fazem hoje, né, os religiosos. Então, desde aquela época, eles tinham uma tradição do homem que a gente viu aqui, né, que não era um mandamento de Deus, deles lavarem as mãos, mas não era por higiene, era realmente um ato religioso. Tem até um jarro específico para isso que eles fazem, que o nome é Netilat. Depois vocês pesquisam no Google. Eles têm duas veinhas assim. Outros utilizam a jarra, né? Mas é muito comum, tradicional, uma jarra que tem duas veias, bem mesmo particular da cultura judaica. E eles utilizam isso, não é para lavar as mãos porque tem sujeira, né? É como realmente um ato religioso. Então aqui o Senhor ele não estava criticando a higiene, né? Ele estava criticando o ato religioso. É a mesma coisa também, por exemplo, nas igrejas evangélicas é muito comum, eu faço isso, mas, desculpa o barulho, viu, gente? Mas quando eu congregava numa igreja batista tradicional, na cidade que eu morava, as pessoas não tinham esse costume. Já na igreja que eu congrego atualmente, que é pentecostal, geralmente as igrejas pentecostais têm esse costume de chegar na igreja e se ajoelhar na cadeira e orar, em reverência, né? Isso é errado? Não é. É uma coisa que agrega um pouco, né? A questão do temor, do respeito pelo ambiente, pela casa do Senhor. Mas é uma coisa que se eu deixar de fazer, eu vou estar pecando, né? E tem pessoas que podem ver outra pessoa chegando lá, ou um irmão, né, que não queira fazer, e ficar ignorando, né, que a pessoa é isso, aquilo, né? Comentários, críticas desse tipo. Então era nesse sentido, né, que Jesus estava criticando esse ato religioso, né, que não foi um mandamento do Senhor, era só um ato religioso, né, era só uma tradição. E aí eles estavam querendo criticar, já estavam criticando os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sem realizar aquele ato religioso, né? E Jesus estava dizendo que o que contamina não é o que eles estavam comendo, a forma que eles estavam comendo sem um ato religioso, né? Mas aquilo que sai da nossa boca, né? Que a gente vai ver mais adiante, né? Os pensamentos. A gente fala aquilo que está cheio do nosso coração. O nosso coração é o que é a nossa mente. Então, aquilo que está na nossa mente é aquilo que a gente fala, né? Então, se a nossa mente é uma mente negativa, é uma mente poluída, que o pessoal diz, né? Mente poluída, a gente vai acabar falando coisas que ferem muito mais, que contaminam muito mais do que você não seguir tradições que foram criadas pelo homem, não por Deus, né? Então, continuando. Versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? Mas vamos ver, gente, não vá sujar as mãos e comer com as mãos sujas, né? Você está falando aqui a questão da religiosidade, do ato religioso, tá? Então, continuando, a mulher cananeia.
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom a gente já leu em outro capítulo lá atrás, comparando, né, o pessoal que queria sinais, e o Senhor estava dizendo que aquelas pessoas que não estavam crendo, aquelas cidades, né, que não estavam recebendo discípulos, e iriam ter a mão de Deus mais pesada sobre elas do que Tiro e Sidom, que não viram, né, os discípulos, Jesus. E aí Tiro e Sidom são cidades que foram, digamos que amaldiçoadas, né, por Deus, através do profeta Isaías. E aqui fala, não fala o nome da mulher, mas diz que ela veio de Canaã, mulher cananeia. E Canaã é um território que ele, desde o princípio, ele sempre se colocou contra Israel, o povo de Israel. E aí quando o pessoal de Israel estava passando no Egito, né, por aquelas coisas, por aquela situação, o Senhor também disse que não era para o pessoal de Israel fazer aliança com aquele povo, né? Não era para ter misericórdia daquele povo, não era para ter piedade daquele povo, porque era um povo muito pagão. Era um povo que eles serviam a deuses pagãos que envolviam prostituições rituais, né? Que até hoje isso existe, né? Mas são outros nomes, né? Deram outros nomes para esses deuses. E são rituais pagãos, né, que envolve prostituição, envolve sacrifício de crianças, e o Senhor ele abomina essas coisas, né? E ele não queria e não quer, né, que o seu povo faça aliança, se envolva com esse tipo de gente, né? Não quer. E aí aqui a gente vê que Jesus estava passando ali perto de Tiro de Sidom. E aí continuando aqui, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus, ele não estava querendo fazer nada por aquela mulher, porque eles negavam, né, a Deus com o que eles faziam, né? Eram pessoas que eram seguidores, né, de demônios, que eram devotos de demônios, que faziam esse tipo de rituais. Né? Então ele não queria mesmo, né? Não era que Deus estava testando aquela mulher não, como muitas pessoas dizem, né? Ele não estava testando aquela mulher não, ele realmente não queria, né? O Senhor ele não compactua com essas coisas. Mas aí a mulher foi tão persistente que a gente vai ver aqui, ó. Versículo 27. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Então, aquela mulher ela vinha de uma localidade, de uma nação que era inimiga de Israel, que era pagã, que eram devotos de demônios, rituais demoníacos, né, que envolvia prostituição, que envolvia rituais que sacrificavam crianças, né? Então, ela deixou para trás isso, né? E ela se humilhou diante de Jesus, né? Então, o Senhor ele não compactua com essas coisas, mas quando a pessoa se humilha, né? Quando a pessoa busca, quando a pessoa persiste, realmente quer, né? Tem um compromisso com Ele, né? Reconhece Ele como Senhor, né? A gente viu aqui que ela disse, né, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. Então ela reconheceu ali Jesus como seu Senhor, né? Ela não buscou ali Jesus só para uma bênção, né, como muitas pessoas buscam ali o Senhor. Mas ela realmente estava reconhecendo ali Jesus como seu Senhor. Então foi que Deus, né, voltou o seu coração para ela e fez o seu milagre, né? Então, só para ficar essa reflexão, né? Não era que Jesus estava querendo testar, não.
né? Ele realmente não compactua, ele não dá ouvidos quando a pessoa está em pecado, não. Ele escuta, mas ele não responde. Vocês viram aqui que os discípulos precisaram chamar Deus, chamar Jesus para responder aquela mulher. Ele não ia responder ela, porque muito provavelmente ela vinha já de uma nação que fazia essas coisas, então ela estava envolvida com essas coisas e ele não queria respondê-lo, né? Então o Senhor, ele não responde pessoas que estão em pecado. Não é que ele não ouça, ele não responde, ele ouve, mas ele não responde. Mas quando a pessoa se humilha, né, e reconhece ele como Senhor, aí sim, aí ele responde. Então, continuando. Versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Ainda levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então Jesus fez aqui mais uma multiplicação dos pães, né? E eles foram para Magdala. Magdala é onde tem a Maria Madalena, né? Chama Maria Madalena, mas é Maria de Magdala, né? Madalena vem de Magdala, né? Então, que essa leitura, esse estudo tenha sido edificante para quem ouviu, né? Foi edificante para mim. Agradeço muito ao Senhor por esse momento, que também possa, né, abençoar outras pessoas através dessa leitura. Você que escutou, que aprendeu, que foi edificado, né? Compartilhe esse conhecimento, compartilhe essa sabedoria, compartilhe e pratique, né? Em nome de Jesus, pratiquemos, né? O Senhor também falou ao meu coração aqui, me advertiu sobre algo, né? E que estejamos assim, com o coração voltados ao Senhor, né? Que o Senhor tanto nos levantar, como puxar nossa orelha, né? Estamos aqui para ser transformados, para caminhar em sua presença, né? Aceitar os seus preceitos, praticar, viver uma vida de amor, de qualidade na sua santa e gloriosa presença, amém? Então Deus abençoe a sua vida, a sua família, lhe encha de muita paz, de amor, de saúde, e até a próxima.